Bom, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas a esse nosso segundo encontro. Quero recapitular com vocês, deixei aí também abaixo do vídeo de vocês um estudo dirigido, pra gente conseguir fazer um apanhar. Mila, o que a Mila deixou aqui, na verdade, agora para eu colocar em prática na minha rotina, na minha prática, com os meus alunos também, tá? Então vamos lá, a gente colocou lá que restaurar é amparar. A gente foi repensar a restauração. Eu acho que vocês refletiram também sobre as práticas de relaxamento, né? Então a gente foi conversar ali sobre restauração. O que é no final restaurar? Então, resumidamente, é amparar. E eu amparo tudo. Eu não espero sempre um resultado positivo, o que a gente acha que é positivo, que é o relaxar. Na verdade, o resultado bom é aquele que vem com tudo mexendo. Porque é quando tá tudo endurecido, é quando tá tudo denso que dói. É quando tá tudo petrificado dentro da gente que tá causando sofrimento, tá? Então, quando a gente começa a quebrar um pouquinho esse cimento, esse concreto das nossas dores e os nossos traumas e as nossas angústias, ou do que foi que existe na gente, que a gente tá indo procurar o yoga, a gente já se sente melhor. A gente até costuma dizer, tô me sentindo até mais leve, não é? Assim que meus pacientes falam comigo também. Então é porque eles foram amparados, eles foram acolhidos. Eu acolhi eles em clínica, eles se sentem um pouco mais leves. Eu costumo falar assim, ó, a gente precisa nós precisamos nos sentir acolhidos, nos sentir acolhidos. Tem alguém nos vendo, tem alguém nos escutando sem nos julgar. E a prática da restauração é um convite, então, você fazer isso por você mesma. Quando entrar em cima do teu tapetinho para fazer o teu ninho, deixa fora do teu tapete as críticas, deixa fora do teu tapete as cobranças, deixa fora do teu tapete aquela pessoa que você insiste em ter que fazer tudo certo, em controlar tudo. Então deixa ela fora um pouquinho. Porque tudo bem se você quer ser essa pessoa e tem esse perfil, mas é que tem um custo, cansa, nos tira um pouquinho de energia. Se a gente tá o tempo todo tem que empreender nesse personagem que tem que ser incrível, que tem que ser potente, que tem que ser a mulher do século, que tem que sair na capa da Forbes. Em algum momento, a hora que você entrar no tapete e for fazer sua prática, o seu ninho, que seja em cima da cama, no tapete, no sofá, na maca de massagem, o que for, deixa todos esses deveres, esses excessos, essas cobranças, deixa tudo lá de fora, tá bom? Então a gente vai se amparar na restauração. Restaurar é diferente de relaxar, conversamos muito sobre esse ponto. Tá? Lembrei vocês, então, que para relaxar, eu preciso que várias questões de ordem biológica, fisiológica, encontrem um diálogo e ali uma base para realmente acontecer, para esse processo, essa atividade acontecerem. Então, às vezes, podem levar mais de uma prática para você literalmente se sentir relaxado, tá? Mas é uma palavra assim, ó, gente, relaxamento não acontece só porque a gente deitou, estamos com ali alguns paninhos. Às vezes, uma pessoa que está bem conectada com a tua fala na aula, pode estar de pé, do lado de fora da janela, de pé, assistindo a tua aula e vai se sentir absurdamente conectado. Vai se sentir relaxando com a tua voz, ou vai se sentir relaxado só por entrar na tua sala e ver ali o teu carinho, o teu cuidado, o cheirinho da tua sala, tá? Então não é porque a gente deitou que a gente relaxa, não é porque a gente deitou que não faz nada também. Vou falar um pouquinho sobre essa questão com vocês nessa nossa aula, inclusive, nesse nosso módulo, tá? Então, te sugerir também como uma parte prática, então quem não assistiu, assiste a nossa aula anterior, tá? Que era pergunta pro teu aluno como foi para você, tanto a prática de relaxamento, a prática de yoga, a prática de massagem, a consulta na clínica da psicologia, mas pergunta como foi. Não evita perguntar, tudo bem? Foi bom pra você? Relaxou? Sabe? Ficou zen? Ficou em paz? Deixa a pessoa trazer o que aconteceu. Pra ela não reprimir, pra não dizer assim, nossa, como é que eu vou falar pro meu professor que fez tudo maravilhosamente bem, que aqui dentro não bateu, que não foi legal, que tá esquisito, que tá diferente. Então eu quero que ele diga isso pra você. Cara, eu não sei te explicar, não fica chateado, mas foi estranho. Aí você fala, tá ótimo, foi estranho como? Ah, eu não sei, às vezes tava bom, às vezes dá vontade de chorar, tá tudo bem, me conta mais. Ah, tá tudo bem que eu tive vontade de chorar, isso não é ruim. Então lembra, a gente às vezes vai trabalhar no yoga, vai trabalhar nessas práticas com tanto amor, com tanta devoção, com tanto estudo, que a gente
quase que exige que o resultado seja positivo. Mas o que é um resultado positivo, gente? Resiliência não é nunca você sofrer afetos ou sofrer interferência de eventos adversos que passam na tua vida. Resiliência é você seguir lutando. Resiliência é você continuar advogando por você. Resiliência é você levantar e dizer, eu vou tentar mais um dia, eu vou tomar um banho, eu vou fazer um chá. Resiliência é você não parar de sonhar. Resiliência é até você adoecer, porque o pior é você realmente ficar, como eu digo, petrificado. É pior ainda, tá? Então pergunta sempre como foi pra você, do que fazer uma pergunta pra ele que faz com que ele tenha que responder sim, do tipo, gostou? Aí ele vai ter que dizer sim. Como é que ele vai dizer não, né? Ou então, assim, é a própria do exemplo bastante do chorar. Nós nos emocionamos só porque a gente está sendo bem cuidados. A gente se emociona porque eu tenho muitas alunas que falam essa informação. Nossa, eu já me emocionei várias vezes em prática, ou os meus alunos vêm e falam pra mim, nossa, enfim, Sandra, eu adorei a tua prática, até chorei. E que bom que a gente tem um espaço que a gente deixa que o aluno fale pra gente que chorou. Porque ele precisa dar um passo aí, ele precisa dar um salto aí. Sabe qual é? No senso comum, chorar é algo ruim, é pejorativo. É uma pena isso, né? Faz com que tantas pessoas, número maior ainda entre os homens, né, não permitam que esse comportamento que é fisiológico, que é natural, assuma, tem espaço, né? Se assume, tem espaço. Então acontece que as pessoas reprimem esse sentimento, ou essa sensação, esse desejo, né, de chorar, essa vontade. Por quê? Porque não é coisa para homem. Por quê? Porque a mulher que é forte não chora, porque é mimimi. Agora inventaram esse tal desse mimimi, né? Então, olha, chorar é um movimento fisiológico que significa despressurizar, que significa que eu digo faxinar, né? Faxinar, eu dei uma limpada, então eu tô abrindo portas que antes estavam trancadas e aquilo tudo tava me fazendo mal. Então quando eu abro um pouquinho, sabe aquela válvula de pressão da panela de pressão que faz feijão? Olha o que acontece, a lambuzeira, se a gente aumenta o fogo e a tal da panela, que eu pessoalmente morro de medo, a gente não despressuriza, não levanta a válvula lá em cima, explode, né? Pode dar uma sujeira imensa na cozinha e pode causar até ser uma fatalidade. Então a gente precisa soltar um pouquinho a válvula para que ela despressurize, para que saia essa pressão mesmo da gente. É como se essa válvula fosse aqui, ó. Então a gente fala assim, nossa, eu falei para a professora que eu chorei, ela foi maravilhosa, ela me acolheu, ela disse que é normal. É só isso que tinha que dizer, a gente, né? Quase que a gente não disse. Quase que ela foi embora angustiada. E a gente daí falou, mas é normal sim. Você tá vindo pro, às vezes, tentar ter uma visão de mundo que não te foi ensinado, que tentar olhar para um lugar de uma religião que talvez não é a religião que a tua família te educou e você talvez está se sentindo um pouquinho mal, né? Você tá vindo para um lugar que é novo para você, ou um lugar que te traz um pouquinho de medo, porque você se sente vulnerável. E eu costumo dizer para meus pacientes, só onde tem vulnerabilidade, onde tem um vulnerável, tem um verdadeiro corajoso, né? Então a gente não sabe disso, a gente não tem essas informações, não tem isso no currículo da escola. Sempre pergunta como foi para você, tá? Gostaria de compartilhar. Então eu vou falar daqui a pouquinho sobre as 4 colunas do método. E aí você vai entender da parte de diálogo porque que eu insisto tanto nessa conversa final, tá? E nessas perguntas abertas, tá? Então, outro também que eu tenho aqui pra gente conversar é o ser biopsicossocial, né, espiritual. Então a gente olha para o nosso aluno e eu quero te convidar a ter um olhar bem amplo sobre ele, não mais um olhar sobre uma pessoa que trouxe uma queixa. Aí quer melhorar a postura. Gente, quando a gente quer melhorar a postura, a gente vai no fisioterapeuta, a gente vai no osteopata, no quírio, mas a gente vem no yoga para melhorar a postura interna, para largar o chicote, parar de nos cobrar tanto nessa vida, ou parar de apontar tanto pro lado de fora. A gente vem para essa prática para nos amparar, lembra? Para nos amparar. Amparar o que tem lá, ver o que tem lá. O ser biopsicossocial, ele é um ser multifacetado. Vários domínios compõem esse ser. Ele não é só um músculo e ele não é só uma queixa, tá? Então, eu falo pra você assim, se você puder, cuidado com as anamneses, né? Cuidado com as anamneses, porque às vezes assim, eu, a Mila, digo, quero fazer uma prática de yoga.
Aí eu vou ali experimentar a prática de yoga ali na Lagoa da Conceição. Vocês sabem o que eu quero mesmo? Eu quero um tempo. Eu quero um tempo de tela, eu quero um detox sensorial, eu quero tirar meus sapatos, eu quero alguém me cuidando com amor. Eu não quero alguém me dizendo os meus defeitos, eu tenho isso o dia inteiro. Em todas as áreas da minha vida eu tenho alguém me falando dos meus defeitos. Então, dentro da sala de yoga, eu não quero alguém dizendo você é perfeito, você é a melhor pessoa do mundo, vem cá, você não tem nada, você é um ser... Não preciso disso, não é isso. Eu quero um lugar com silêncio, só isso, não precisa nem A nem B, só silêncio. Eu quero um lugar pra me aninhar, eu quero um lugar pra me sentir segura, pra sentir em sigilo, né? Então, você tem esse lugar que você se sente assim? Em que uma pessoa não diz assim, deixa eu fazer uma anamnese. O que você vem fazer aqui? Deixa eu ver sua coluna, deixa eu ver seu cabelo, deixa eu ver seu braço, seu cotovelo, seu alongamento. Deixa eu ver, você tá estressado, né? O que você queria melhorar? Como que é isso? Como que é aquilo? Como que é isso? E procurando assim como se a gente fosse um médico numa clínica fazendo várias perguntas. Então, tudo bem se a sua prática é assim, mas o que eu tô te convidando é a essa outra experimentação. E tô fazendo com muito amor. Tô te convidando a essa experimentação que deu muito certo pelas bandas de cá, que foi a experimentação de apenas convidar o aluno a ir até o lugar dele de prática, realizar a prática dele. Então, é um lugar muito rico. Esse convite nos leva a um lugar muito rico. A um lugar, como eu falei para vocês, de silêncio, a um lugar que, se existe alguma crítica ali, são as minhas críticas internas, que eu vou aprender a lidar de forma natural, com tempo, já vou falar sobre isso também, né? Tolerância e tempo e amparo para as minhas questões particulares, mas não um professor vendo dizer, você está fazendo errado aqui, você fez errado de novo, você precisa treinar mais e praticar mais, às vezes na frente de uma turma inteira, né? Então, faça tudo com amor. Faça as observações em silêncio, de forma privada, tá? Sempre a observação que você tiver que fazer de forma privada. Nem todo mundo que for a pessoa mais alongada do mundo vai ser necessariamente a mais zen, a mais plena, e todos os problemas dela emocionais e cognitivos terão sido resolvidos, tá, gente? Essa conta não existe. Se flexibilidade fosse sinônimo de plenitude, todos os participantes, todos os funcionários e todos os artistas do Circo do Soleil, eles não teriam nenhuma questão. E ao contrário, eles sofrem de muita assédio moral, né? Então, assim, a gente ter cuidado um pouquinho sobre isso, né? Então, tu vai me dizer assim, sim, mas no trabalho do alongamento, várias fichas do aluno caem. Não existe essa conta também, gente. Eu correndo uma maratona e uma ficha minha cair ali. Eu posso estar terminando um relacionamento aos berros e uma ficha minha cair ali. Não existe essa conta que vai ser durante um alongamento. O que vai fazer com que algumas fichas caiam ali são os silêncios, são os tempos para perceber os afetos. Então essa é uma fala da nossa aula de hoje também, tá? De uma aula de ontem, terminando essa recapitulação da última aula, mas também da aula, entrando nessa próxima aula, então, que a gente vai falar sobre descanso, medicina, mente e corpo. Quanto de tempo você tem dedicado às suas experiências nessa área, nesse lugar da espiritualidade? Você dedica 15 minutos? Eu vou praticar 15 minutos. Vou te deixar uma sugestão já para você colocar em prática na sua aula ou no seu próximo encontro com o seu grupo. Na parte do Shavasana, você vai deixar a turma ad infinito no Shavasana. Você não vai mais tirar o teu aluno depois de 1 minuto. Você não vai tirar ele correndo porque ele já fez o yoga. O yoga está acontecendo no Shavasana. O Shavasana é o decantador da prática inteira. O Shavasana é o único lugar que nós ficamos sozinhos em silêncio, gente. O único. Então, o meu convite é que você mergulhe os teus alunos ou mergulhe você mesma a sua prática na temporalidade. Mas como assim, Mila? A aula vai acabar? A aula não tem que ter 60 minutos. Nós que colocamos esse limite. A gente que colocou esse limite de 60 minutos. Essa questão de usar 60 minutos para uma aula de restauração, para uma aula de meditação, ou enfim, para a tua aula de yoga, é uma herança de outras práticas. De uma aula de dança, ou de uma aula de alongamento, uma aula da educação física, uma aula particular, privada, tem 60 minutos, ou uma terapia tem 60 minutos. Mas na hora da meditação, eu acho que a gente pode alargar um pouquinho mais esse tempo. Faz com que o teu espaço não tenha ninguém entrando
em 1h30. Então, os alunos terminam a prática lá pelos 50 minutos, você bota todo mundo em Shavasana e você pode ir até 1h13, 1h22, 1h29, não importa. Faça com que as pessoas tenham deixa eu organizar aqui o meu pensamento. Permita com que os teus alunos e permita com que você mesmo tenha direito a adentrar a esse lugar onde a temporalidade reina. Onde a temporalidade está abraçando a prática e não mais um relógio cronológico criado por uma civilização. Não, larga esse relógio. A gente realmente embarca para um lugar incrível, lindo, e que às vezes a gente precisa de mais tempo para ficar ali recebendo e assimilando, elaborando tudo aquilo que a gente está sentindo nessa prática, tá? Então lembra, a prática de restauração é a prática do sentir. Não é uma prática do racionalizar, não é uma prática do contar, não é uma prática do qualitativo, do quantitativo, mas do qualitativo. E a qualidade aqui não tem a ver com só polaridades positivas, tem a ver com experiências, com conseguir se deslocar da objetividade. Eu tenho que fazer a prática, eu tenho que ser zen, sair desse lugar, dessa conta que quase nunca dá certo. Eu vou restaurar sem tempo para acabar essa prática, eu vou me permitir ficar mais e ficar mais e ficar mais, e perceber que quanto mais eu fico, mais afinados ficam os meus sentidos e mais profundamente, mais larga e longa fica essa minha jornada. Tá bom? Então esse é o convite que eu te faço. Desliga o relógio e deixa com que as pessoas, o grupo vai te sinalizar de alguma forma o momento que terminou o ciclo. E cada um vai ter um tempo, tá? Então, faça essa prática você primeiro. E veja como é diferente você não colocar o despertador, tá? Eu sempre brinco com meus alunos, eu digo que ele desperta dor. É o despertador, né? Bom, então quando a gente começa aqui neste módulo falar um pouquinho sobre descansar, é esse lugar de refletir uma sociedade que nunca para. Então eu sempre falo assim, quando eu comecei as minhas práticas de yoga, o meu grande tesão era fazer parada de mão. Era fazer parada de mão, fazer parada de mão, parada de mão, até que eu conheci o Thich Nhat Hanh e fazer as práticas de meditação caminhando. E um dia eu tive esse insight, e eu falei assim, gente, eu aprendi a fazer parada de mão, eu consigo ficar parada com as minhas mãos no chão, mas eu não aprendi ainda a ficar parada com os meus pés no chão. Eu ainda preciso aprender. Nós não paramos com os nossos pés no chão, com as mãos a gente para. Precisa de muita concentração. Mas para tocar essa terra com os nossos pés, também precisa de muita concentração, de muita contemplação, de muita entrega de tempo, tá? Então, quando a gente fala em descansar, né, é muito interessante que essa palavra descanso. Eu quero deixar de estar cansado. Em inglês é disease. Eu quero sair daquilo que me parece fácil parece que virou uma normose, como o professor Hermógenes fala, mas eu estou em adoecimento profundo. Né? Então o cansaço, ele é uma ruptura de uma normalidade fisiológica. O cansaço, quando eu digo eu estou cansado, pode ser algo que eu consigo reverter hoje, descansando à noite. Mas às vezes a gente diz assim, normalmente a gente diz eu estou muito cansado. Quando a gente fala muito cansado, a gente quer dizer de forma, nesse lugar do cansaço existencial. Eu não aguento mais pensar na minha vida, não aguento mais pensar na minha carreira, não aguento mais pagar minhas contas, eu não aguento mais sentar relacionamento, não aguento mais arrumar a cama, não aguento mais lavar a louça, e não aguento mais contar a grana no final do mês, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais família. A gente começa a cansar de várias áreas e vários lugares do nosso mundo, do nosso dia. E eu vou dizer pra vocês, basta um cansaço físico para que a gente se sinta cansado em todas essas áreas. Porque o cansaço físico é o pior. Quando nós estamos descansados fisicamente, e para mim é a mesma coisa de mentalmente que não existe separação, é muito mais fácil pra gente ponderar, é muito mais fácil pra gente tolerar, né? Então, onde que eu quero chegar nisso pra você que está interessado em saber sobre a restaurativa ou utiliza bastante a restaurativa na tua vida? Lembra que a restaurativa, ela não é uma pílula mágica para estresse. Ela é um ninho dentro do trabalho que eu desenvolvo, da abordagem que eu criei, é um ninho para, então, você meditar profundamente. Quando eu falo que é um ninho para você meditar profundamente, o meu convite é você realizar um descanso orgânico. Então, o meu convite é você descansar o seu ser. Descansar o seu organismo inteiro, não o nível muscular só.
e descansar também a sua mente, descansar a sua cognição. Então são vários pontos, não é só um relaxamento muscular que vai fazer com que eu saia do estresse. Não, diretamente não é assim que acontece, tá? Nós temos vários gatilhos o tempo inteiro. Inclusive o caminhar de um professor pode ser um gatilho meu para aumentar o meu estresse e não diminuir. Por mais que ele tenha intenção, ele tá indo caminhar para colocar um sprayzinho na sala que ele lembrou que ele quer colocar e não tinha colocado na nossa aula ainda. Mas o caminhar dele pode ser com que vire dependendo da memória que eu tenho, se eu tenho uma memória traumática, e assim, gente, trauma, tá? Trauma não é trauma quem se acidentou de carro, trauma quem sofreu um abuso. Nós todos temos algum trauma. Existe trauma coletivo, trauma social, o trauma racial, existe trauma que é geracional, eu acho assim que ele se chama. Existem vários tipos de trauma, tá? Existe trauma psíquico também. Então, nós temos o tempo todo no ambiente uma troca. Sim, o tempo todo eu tô sofrendo trocas com o ambiente porque eu tô recebendo estímulos e eu tô trazendo pro meu cérebro, ele ressignifica e traz uma informação, eu faço uma construção de um pensamento, tá? Então, nem sempre quando a gente olha chuva, eu dei um exemplo desse da aula passada, lembra? Quando eu vejo tá chovendo, vou dizer, eu amo chuva, eu adoro chuva, e eu, Mila, adoro chuva. Vocês também, a maioria vai dizer que adora chuva. Ou não. Tá vendo? Como a gente dá uma escapada sem querer? Talvez não. Dependendo de quem tá escutando e quem já passou por alguma questão com enchente ou deslizamento, ou tá em São Paulo nessas áreas que tá tudo muito delicado, acontecendo aí por conta das chuvas agora, de repente vai dizer, eu não consigo escutar chuva. Eu morava em Petrópolis, quando houveram aqueles deslizamentos, eu ouço o barulho da chuva, não consigo dormir. Meu coração começa a acelerar, né? Então, assim, é muito importante também a gente pensar que assim como a gente fala descanso, a gente leva o descanso, assim, o descanso vai para um lugar para mim de inação, um lugar de gente que não tem nada que fazer, ou um lugar de gente rica, um lugar de só que algumas pessoas conseguem porque a maioria precisa estar trabalhando. Não, descanso, gente, é natural. Descanso é natural, descanso é absurdamente importante para todos os seres vivos, entendeu? E se a gente não descansar durante o dia, não descansou bem durante a noite, não descansar durante o dia, nós vamos adoecer. Então, a maioria das doenças, o Dr. Benson traz essa informação para a gente que é muito rica. Em média de 70%, vai. Ele fala 65% a 80%, então 75% das pessoas que vão até a clínica médica, as queixas são sintomas advindos pelo estresse. Né? Então, o estresse é cansaço, o estresse é exagero, o estresse é excesso. Então, descansar é sair do excesso também, é voltar para um equilíbrio, é sair do exagero. Exagero de quê? Exagero de trabalho, exagero de compulsões, exageros de demandas, exageros de projetos, exageros de cobranças pessoais, né? Então, olha que legal, quanta coisa a gente pensa que a gente vai para uma prática meditativa e tá lá curando, né? De curar, sabe quando a gente precisa... quando eu faço esse chá aqui, ó, eu coloco um saquinho ali dentro, e coloco um pouquinho de água quente, acho que vocês conseguem ver, tá? É um saquinho só. Eu boto um pouquinho de água quente assim de manhã e digo que vai ficar curando um pouco. Então esse chá fica ali dentro, soltando, esse chá fica ali dentro, as ervinhas ficam fazendo ali as suas transformações químicas, sei lá, não entendo nada disso. Dentro da água, fica acontecendo a magia ali. Depois eu venho e encho de água filtrada, tá em cima, fria, normal, natural. Tá? Então eu digo que fica curando um pouquinho. Então, as nossas reflexões, quando nós estamos em nós mesmos, ali no nosso silêncio, sem interferência de outros estímulos sensoriais, de novo, por isso que eu falo do som, por isso que eu falo dos cheiros, tá? Nós vamos naturalmente, com a nossa inteligência interior, com o nosso eu maior, né, nos amparando. Ah, Mila, é assim para todo mundo? Não, gente. Alguns de nós vai numa aula de meditação, vai voltar nunca mais, porque não dá conta. Não é porque não estava no seu tempo. Às vezes não dá conta porque realmente era um lixaredo debaixo do tapete. Precisa purgar e dar uma organizada nisso tudo de uma outra forma na vida, para depois voltar para esse lugar de imenso silêncio. Às vezes é tanta dor que a gente não dá conta de lá ficar amparando isso. Se a gente afrouxar ali a tampinha da panela de pressão que eu falei para vocês para ventilar,
a explosão é maior ainda. Então é melhor não botar o feijão no fogo. Tá entendendo? Não é o momento disso ainda. Por isso que quando eu fui para psicologia e fui para social e fiz todo o meu trabalho dentro da social, que no nosso módulo, que é o próximo, que eu vou falar das pesquisas da escola, eu vou falar para vocês da social, do trabalho, na psicologia social e fazendo os atravessamentos com a restaurativa, eu comecei a repensar muita coisa. Inclusive, essas máximas nossas de que o yoga é para todo mundo a qualquer momento. Então, é uma outra aula, né? A meditação também. Então, para acesso, sim, deveria ser para todo mundo. Todo mundo deveria ter acesso, mas não tem. Yoga custa caro. Vamos ser sinceros, né? Então, assim, para poder fazer a prática, nem todo mundo, gente. Tem pessoas que só conseguiriam fazer a prática sentados, de forma muito leve, e não tem esse amparo, não tem esse acolhimento numa escola. A pessoa não tem uma prática, não sabe como, né? Então, acaba dando aula só para pessoas jovens, enfim, que tem ali que nunca se machucaram, que tem uma coluna saudável. Então, assim, falar que é inclusivo não é. Alguns professores começaram a trabalhar e olhar para isso de forma muito séria. Há pouco tempo, inclusive, meu colega maravilhoso está trabalhando com surdo yoga, pensou numa prática de yoga que é para quem é surdo, maravilhosa, entendeu? Então hoje está começando a pensar em práticas para gordo, tem uma Iyengar que ensinou uma prática muito física, com muita acolhimento na questão física, muscular, de articulações, muito bem feita, mas não significa que teve alcance nas questões essas sociais que eu falo, essas mais psicológicas, por isso que eu falo tanto da semântica, tá? Então não significa que estejamos preparados para atender minorias, até porque às vezes o nosso olhar é muito estruturado sobre as minorias que são maiorias, né? Então não dá certo no final. A pessoa vem, não se sente bem e vai embora e não volta, né? Então, outra fala que tem aqui no nosso script para esse encontro yoga é um movimento. Deve ter movimento para ser ativo. É uma falsa premissa. O yoga não precisa ter movimento para ser ativo. Aliás, para existir um movimento fisiológico, um movimento mental no ser humano saudável, não é necessário estarmos em movimento com as nossas pernas e braços. Não é necessário ter um movimento, ter uma atividade nos nossos membros inferiores e superiores. A gente confunde muito isso, tá, gente? Então, como se, por exemplo, uma coisa que falam muito é que se dormir tá perdendo o yoga e a meditação. Mas por que você foi no yoga mesmo? Ah, eu fui no yoga porque eu tô exausto. Mas aí você dormiu, tá errado? Por quê? Né? Eu fui no yoga porque eu tô com uma crise existencial. Crise existencial faz você ficar o quê? Muito cansado. Eu quero ficar quieto, não quero mais sair do quarto. Deixa eu dormir. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o sono, sobre a privação do sono, a gente começa a entrar num universo tão rico de tantos benefícios que existe o sono de dia ou de noite que vocês nem imaginam. Já vou sugerir um livro para vocês aqui, abrindo parênteses. Neuropsicologia do Sono. Vocês vão amar. Um livro muito, muito, muito rico, tá? Então, o yoga precisa ter movimento para ser ativo, não. Então, por muito tempo, a nossa escola sofreu esse lugar marginal, né? E hoje até eu gosto que ele seja marginal, né? Então, assim, trouxe para cá todo mundo que não se sentia aceito e acolhido nas outras práticas. Então, assim, quando você fala, eu consigo perceber o yoga muito mais nesse lugar do conforto, nesse lugar da restauração que você propõe, Mila, como eu nunca reconheci antes, eu não vou dizer assim, olha, quem sabe você me dá um distintivo, esse trabalho é todo meu. Não. O que eu digo pra você, eu explico por que isso tá acontecendo. Isso acontece porque a gente coloca você como no centro da prática e dá o direito de você de ser olhado com amor, com imparcialidade de forma biopsicossocial e espiritual do lado de fora, entendeu? Então é isso mais ou menos que acontece. Então não, o yoga não precisa estar sempre em movimento para ser ativo. E isso faz parte de muita pesquisa, muito texto que eu li, muita intuição, muita prática também. Por que a gente acha que só o movimento nos traz benefícios? Da onde que a gente tirou que a pausa não traz? Não, a pausa também, mas as pessoas... O mundo precisa de movimento. O mundo está absurdamente hiperativo, gente. Hiperativo, agitado,
cansado, portanto, de tanta aceleração, de tanta atividade, hiperatividade. A gente também peca um pouquinho quando a gente acha que o mundo está precisando de atividade. Precisar de atividade física dentro do olhar da medicina do estilo de vida, da medicina mente e corpo, sim, isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que a pessoa não pode parar nunca. Já ouvi isso num departamento de gerontologia, que os idosos não deviam de parar nunca. Não. É agora que eles param, é agora que eles pausam, é agora que eles contemplam. O que significa não parar? Não olhar para si, não filosofar, não ir para um lugar onde dentro da sua família você tem lugar de fala, onde você é valorizado, onde você é sábio, né? Então a gente precisa desacelerar na nossa velhice. Não significa que seria um lugar onde a gente pararia de fazer coisas. Não. Eu tô falando de cansaço, de excesso. Às 7 da manhã tem natação, às 8 tem bingo, às 9 tem danças, 10 não sei o quê. Não para. Minha vovó é ótima, minha vovó não para. Mas a tua vovó tá feliz? A tua vovó é uma pessoa potente, sábia? Ou é uma vovó estriquinada, que não para nunca? Porque ela não quer parar para olhar para as dores do ser dela, né? Então, assim, é só pra gente pensar as culturas em que existe uma outra forma de envelhecer. Como no Japão, como na Índia, é uma outra forma de ver a terceira idade, tá? Então essa coisa de não devemos parar nunca, a gente precisa refletir sobre isso. Por conta disso, as crianças estão exaustas, cansadas e com diversos distúrbios nos estados afetivos, porque elas não param. É o ciclo do inglês pro francês, do francês pro alemão, do alemão pro judô. Tem que cansar essa energia, tem que chegar em casa cansado. Tem que chegar em casa sendo criança. Você quis ter filho e criança é ativa, criança investiga o tempo inteiro, criança é curiosa, criança gosta de brincar, criança gosta de fazer pergunta, né? Você pariu o Mateus, você embale, né? A cada 3 pessoas nesse momento, uma está em sofrimento psíquico. Isso é verdade. Esse é o dado de um artigo muito legal que eu vou compartilhar com vocês no nosso próximo encontro, porque eu vou estar com uma tela na minha frente compartilhando com vocês alguns artigos. Então isso é pura verdade, tá? A cada 3 seres humaninhos, um neste momento está em sofrimento psíquico. Ele não tá em catarse, gente. Quando eu falo isso, ele não tá sendo internado. Ele tá em sofrimento silencioso, ele não tá conseguindo reconhecer bem alguns sintomas mais depressivos, ele não reconhece bem uma ansiedade, ele tá sentindo uma palpitação e acha que é normal, ou ele não tá conseguindo dormir bem e acha que é normal, ou ele antecipa sempre várias catástrofes e acha que é normal, né? Então, assim, é importante a gente até pensar, será que eu não sou um desses seres humanos, né? Então, e esse ser humano, Mila, quando ele vem na minha aula de restaurativa, gente, o que eu faço? Essa pessoa que vem pra minha aula e diz assim, ó, eu me percebi nessa tua aula maravilhosa, que você não tocou o sino, que você deixou a gente ficar à vontade nessa postura deitada, o aluno fala, né, ali, que coisa maravilhosa foi essa, o que foi isso? Normalmente dizem isso pra mim, o que foi isso que aconteceu? Que lugar foi esse, assim? A pessoa tá num outro ritmo, tem uma outra fala, é um outro tom. Isso é muito bonito, isso é muito lindo de observar. E aí a pessoa diz assim, nossa, tem muita coisa dentro de mim, né? Então, primeiro, amparar, né? Tem muita coisa dentro da gente, você precisa dizer. Todos nós temos muita informação. Imagina você no mundo desde pequenininho. Quantas coisas você guardou aí dentro que você não conseguiu elaborar direito porque você era pequeno, porque você não tinha né, as suas emoções bem maduras, você não tinha a tua cognição madura. Então, quantas coisas aí dentro, quantos medos, às vezes traumas, às vezes questões, às vezes não, né, quase todos nós, questões familiares, né. Então, eu nem vou dizer lixo, deixa eu colocar outra palavra, eu quero dizer conteúdo, vamos dizer conteúdo, vai. É que quando a gente esconde, bota embaixo do tapete, significa que é um lixinho que a gente precisa botar fora, mas tá escondendo, porque não quer fazer hoje. Deixa pra amanhã a faxina, deixa pra amanhã. E passaram-se 20 anos, né, então restaurar é também fazer essa faxina. A meditação vai nos levar nesse lugar em que a gente precisa, gente, colocar os 2 pés no chão e dizer, beleza, vambora.
Nós temos a vida inteira para reorganizar esse lugar. A gente tem a vida inteira para colocar esse tapete lá no muro e bater com uma vassoura e tirar o pó. A gente tem a vida inteira para olhar para cada uma dessas caixas, para cada um desses arquivos que eu tô tendo a bênção de abrir aí dentro. O problema é quando as janelas estão fechadas. O problema é quando os arquivos estão fechados. O problema é quando o computador está sem senha. Esse é o problema. O problema é quando está tudo lá dentro, não tem mais espaço no teu HD, não tem mais resiliência, a gente continua colocando coisas lá dentro, informações e mais espaço para adoecimento e mais encontros que são desastrosos. É esse o problema. Tá? Então o problema não é parar para observar. Quando você observa assim, tem muita coisa lá dentro, Mila, eu não sei por onde começar, já está acontecendo, né? Já está curando o seu chazinho, como se você fosse aquele saquinho de cetim ali, ó, cheio de preciosidades. Já está acontecendo, tá? Então, eu estava falando para vocês no nosso encontro passado que fiz a formação em psicologia. O pessoal fala para mim assim, meu Deus, Mila, tudo pela restaurativa? Eu falo tudo pela restaurativa. Fiz a formação na psicologia e aí fui estudar, então, a resposta do relaxamento para entender mais sobre descanso. Eu pensava assim, eu vi a restauração como um lugar fantástico para o ser humano descansar de vez os seus estados afetivos, descansar de vez o seu organismo, descansar de vez o seu ser em todos esses domínios. Domínios, quando eu falo domínio, gente, é o físico, mental, espiritual, o no ambiente, o social, então são todos esses 5 domínios, tá? Então, esse descanso geral em todas as nossas áreas. Olha quanto é distante isso de um relaxamento no músculo, tá? É um relaxamento, um descanso de verdade, né? Eu ouvi isso de uma aluna um dia, ela falou assim, que é descansar de verdade, né? Eu disse, né? Assim que é descansar de verdade, né? Então eu fui encontrar o Benson e todo o professor Herbert Benson lá em Harvard em 2009. Eu comecei o primeiro curso dele, que foi um curso online que eu fiz sobre os fundamentos, os primeiros estudos, as primeiras aulas mais básicas, fundamentais, então, da resposta do relaxamento e o estresse, tá? Então eu estudei por ele uns 6 meses, era um curso que era difícil para mim entender, eu tive que estudar bastante de neurociência, estudar um pouquinho de biologia para entender, é uma área que é difícil para mim, que sou muito de humanas, né? Minhas formações todas são humanas, então continuo estudando muito, então eu tive o prazer de conhecer o Benson ainda vivo, que ele partiu ano passado, retrasado, ele partiu. Então eu encontrei ele algumas vezes, conversei com ele perguntava para mim uma memória de elefante, porque um dia eu fui conversar com ele no final do evento, que ele sempre fica até o finalzinho, eu falei, oi, professor Benson, vim do Brasil te ver de novo. Ele dizia, e acho que assim, pela 4ª vez que a gente se viu, ele falou que foi a última vez, ele falou assim pra mim, se eu ficar falando eu vou chorar, né, porque ele é um querido. Eu falei pra ele assim, ele falou assim, e como que você tá? O que você tá fazendo agora? Aí eu pensei assim, é uma pergunta educada, né? Eu falei, eu terminei a faculdade de psicologia, professor, e agora eu fui aceita no protocolo SMART. Ele falou, mas eu sabia que você seria aceita. E eu falei assim, mas ele lembra de mim? Não é possível. E depois continuei conversando com ele, falei que eu tinha terminado a faculdade, que eu estava fazendo pós em neurociência e comportamento, que o professor Daniel Goleman já estava dando aula lá nesse curso da PUC, e dos outros professores que estavam dando aula nesse curso, que estava muito legal. E aí eu fui encontrar os outros professores lá, tem alguns que todos são bem acessíveis, mas alguns ficam conversando com outras pessoas, você não quer ir lá conversar com eles, às vezes tem medo de conversar, né? Por que eu vou conversar com essa pessoa, né? E aí fui conversar com a Peg, fui dar um kit de pezinhos para ela, em forma de coração, para ela fazer as práticas dela. E eu falei para ela que nossa, o professor Benson perguntou para mim da minha vida. Ela disse, o que ele perguntou? Ele disse assim, o que você tá aprontando agora? Eu falei que eu tinha terminado a faculdade de psicologia e que eu tinha sido aceita no SMART. Ela falou assim, tu pode ter certeza que ele lembra de você. Ela disse, ele tem uma memória de elefante, inacreditável. A memória de todos nós do departamento é menor que a memória do Benson. Eu tenho certeza que lembrou de você. E eu fiquei bastante impactada com aquilo, bastante feliz, bastante tocada, né? Olha que bonito quando a gente fala, aquilo me tocou, porque toca a gente de forma afetiva e não necessariamente tátil, né? Então, aquela presença dele, ele só conseguia lembrar porque estava presente. Me tocou muito. Então, com eles, eu fui aprender, gente, sobre a resposta do relaxamento, fui aprender
sobre, então, que não existe o eixo do relaxamento, mas só o eixo do estresse. Fui aprender mais sobre estresse, fui aprender o estresse e os seus malefícios a nível até genético no nosso organismo. Depois fui aprender um pouquinho mais com Elisepel sobre isso. Quando eu fui praticar, fazer a formação, fiz formação com ele de medicina do estilo de vida, fiz a formação com ele de práticas cognitivas comportamentais para a saúde mental, fiz formação com eles de meditação e psicoterapia, fiz várias formações com eles para juntar créditos para ser aceita no SMART, no programa esse de aumento de resiliência e prática de resposta ao relaxamento, e aí depois começou um curso novo, então, né? Então, nesse curso, utilizo dentro das práticas da psicoterapia, como psicoterapeuta, utilizo não o protocolo, mas eu entrego o protocolo, um protocolo de 8 semanas, que os alunos, os pacientes vêm ficar comigo esse tempo todo para fazer esse protocolo, que é do Benson. Dentro da escola a gente tem um outro que foi contemplado, ele é absurdamente mais simples, claro, mas bem mais simples, anos bem anteriores aos encontros com o Benson, com esse protocolo em si, tá? Então, com o Benson eu trouxe para a escola, então, essa conversa legítima de quem realmente esteve lá, levei os meus livros para eles verem, fiz todas essas perguntas, se eles achavam que na restaurativa existia esse alcance, conversei com a Lastre sobre isso, ela sempre me deu muito força, ficou muito feliz eu estar indo para Harvard, investindo bastante nesses encontros lá para conseguir trazer matéria-prima para vocês da fonte, sempre fui buscar na fonte matéria-prima, nunca fui na quem estudou, com quem estudou, sempre disse assim, ó, quero estudar na fonte, e fui estudar na fonte. Como vocês sabem, né, os atravessamentos com a Lastre foram de muitos anos, foram de 12 anos mais ou menos, só no passado que eu não fui ver ela, esse ano eu quero ver se ainda consigo vê-la, e o tempo do Covid a gente se viu online, ela esteve presente em alguns eventos com a gente, né, vocês conhecem, sempre escreveu nos livros, então a gente tem trocas muito ricas, de um encontro que provavelmente é um encontro de outra vida, não um encontro só dessa, né? Então, o Benson, ele foi, assim, esse segundo salto. O primeiro salto foi viver muito a restaurativa com a Lastre, viver muitos outros cursos dela, o curso dela de anatomia, que eu estudei bem pouquinho, mas estudei, o curso dela de comunicação não violenta, participei dela de tantas aulas filosóficas maravilhosas, ela entende muito dos Yoga Sutras, e depois, então, eu dei esse passo para dentro da história com o Benson, e o meu último passo tem dado dentro das neurociências, dentro das ciências cognitivas comportamentais, tá? Para trazer também esse material pra gente que é bem rico, né? E a psicologia em si trabalha com trauma, trabalha com os estados afetivos, trabalhar com as mentes diferentes, com a própria esquizoanálise também, né? Então, como psicóloga, eu consigo alcançar uns lugares bem importantes também dentro dessas práticas, tá? Nosso próximo encontro, gente, a gente vai falar sobre as 4 colunas do método: tempo, toque, afeto e diálogo, mas eu já vou deixar nesse módulo material para você ler, para a gente conseguir conversar legal no nosso próximo módulo. É muito importante, muito, 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 você fazer comentário, você mandar mensagens para mim, que eu quero saber o que você tá achando, as perguntas que você tem, como que atravessou você, se você colocou na sua aula e você tem dúvidas para tirar comigo, tira a dúvida comigo, tá? Eu quero sentir você pertinho de mim, é muito importante, tá? Me diz tudo que você gostou, que não gostou, me diz como que foi pra você. Olha a pergunta que eu tô entregando pra você, tá? E aí já prepare, então, algumas perguntas pro nosso terceiro módulo. O terceiro módulo, então, é um pouquinho mais sobre ciência, e eu vou falar sobre as 4 colunas, revisá-la com vocês. Tempo, toque, afeto e diálogo. Esse material tá aqui abaixo pra você ler já, tá bom? Um beijo e te vejo em breve. Tchau, tchau.